é muito comum no interior do nosso Brasil as pessoas se reunirem em volta de uma fogueira para contar causo. Escuta só esse. Era uma vez um homem que era muito preguiçoso, mas não era qualquer preguiçoso não. Era daqueles preguiçosos que só queria ficar na rede o tempo todo, palitando os dentes e enrolando o cigarrinho de palha. E a mulher não tinha que fazer tudo, coitada. Enquanto o homem só ficava lá na rede, não fazia nada. Aí um dia a mulher chegou, olhou para o marido e falou: "Ô marido, por que você não levanta dessa rede? E não vai caçar uma paca bem gorda para a gente fazer no almoço?" Aí o preguiçoso, né, se esticou na rede. "Ô mulher, ai mulher, olha, para eu caçar a paca, primeiro mulher, vou ter que me levantar da rede, que já vai ser um esforço danado. Aí suponhamos, mulher, que eu me levante da rede. Para eu caçar a paca, mulher, eu vou ter que fazer uma arapuca, uma armadilha. Mulher, para eu fazer uma armadilha, vou precisar de prego e martelo. Imagina, mulher, mas só imagina, se quando eu estiver lá, com prego e com martelo na mão..." Bom, meu nome é Aline Maciel, eu sou contadora de histórias. Eu sempre trabalhei com teatro, com música, com teatro de bonecos, né? Sou formada em letras, mas essa área sempre me cativou. E daí em 2009 eu fiz uma oficina na Biblioteca Barca dos Livros, que é onde a gente está aqui agora, e me encantei com esse trabalho que eu poderia desenvolver contando histórias, e vi nisso também uma possibilidade de eu juntar todas as outras coisas que eu já fazia antes, que era também trabalhar com música, com teatro de bonecos, reunindo tudo isso também numa sessão de histórias. Bom, para mim foi uma experiência muito rica, porque quando a gente faz uma oficina a gente acaba se envolvendo muito além assim, do que técnicas para contar. A gente acaba se envolvendo com todo um grupo, né? Então até hoje, pessoas que eu conheci, que eu tive um contato mais profundo nessas oficinas, até hoje a gente conta histórias juntos também quando dá. Então esse ramo, né, da contação de histórias, ele tem muito isso. Ele é uma área muito afetiva, assim, que mexe muito com as pessoas, porque além das histórias também tem todas as histórias de vida de cada um. Quando eu penso numa história para preparar, a primeira coisa eu penso para quem que eu vou contar essa história. Só que antes disso, para eu escolher uma história, eu preciso me apaixonar por ela. Eu preciso me ver contando aquela história. Então, depois dessa preparação inicial, né, de ter esse contato com o conto, eu leio ele em voz alta também. Se é um conto popular, eu trabalho também adaptando alguma linguagem para a oralidade, que é diferente da escrita, né? E depois, como eu também perambulo por outras áreas, né, como a música e o teatro de bonecos, eu sempre tento encaixar, né, alguma coisa musical também no conto. Então eu vou deixando ele com a minha cara, com o meu jeito de contar. E daí sim, se eu estou feliz com ele, eu tenho quase certeza que quem vai ouvir também vai ficar contente. Como eu disse, a música para mim ela é muito forte, né? Fez parte da minha vida desde antes de eu conhecer a contação de histórias. Então, eu toco pandeiro, toco violão, toco escaleta, toco outros instrumentos, não sou virtuosa em nenhum, mas muitas vezes, para as histórias, um pouquinho que seja, já muda a cara dela, né, da história. Então, além da música, eu também trabalho com teatro de bonecos, então algumas histórias eu utilizo boneco ou então objetos, né? Mas o principal é a história, o principal sempre é a história. Esses outros elementos, eles estão ali para ajudar, para dar um brilho, mas o foco é sempre a história. As crianças gostam muito, os adolescentes também e os adultos também. Então a contação de histórias, é claro que às vezes cada história você direciona para um público diferente, né? Mas eu mesma já tive a experiência de achar que uma história ia ser bem focada no público infantil
e contei essa mesma história do mesmo jeito para um público adulto e são gostos, às vezes o adulto pega uma coisa que a criança não pega, às vezes a criança é mais espontânea, então as histórias elas são livres para todos os públicos. O contador de histórias, ele está ali tete a tete com o público, sabe? Então o olhar é muito importante. A história é um presente que a gente dá para uma pessoa, como se fosse. Então essa relação ela é muito próxima, assim, né? E a gente não tem personagem nenhum, é a própria pessoa que está ali passando essa história para o outro, né? Então é uma relação muito próxima. Inclusive, um ambiente ideal assim para você contar a história é quanto mais acolhedor, melhor para o contador e melhor também para quem está escutando. Conheço muitas pessoas que tiveram um contato muito forte com as histórias, de ouvir os adultos contando, ou de ter aquele momento antes de dormir, né? No meu caso, a gente tinha na nossa casa uma coleção de discos com histórias. Então, muitas vezes a minha mãe colocava aquele disco e eu ficava escutando as histórias ou então com música também. Essa parte era bem forte, assim, é o que eu mais me lembro. Eu me lembro mais dos discos do que dos livros. Eu, desde 2011, que eu trabalho exclusivamente contando histórias, dando oficinas, participando de festivais. E agora um projeto que eu estou realizando, que vai se concretizar no final do ano, é um livro sobre contação de histórias, né, com recontos da tradição oral e também algumas sugestões e técnicas de contação de histórias. É um livro destinado também para professores e para todas as pessoas que querem se motivar para contar histórias. Então esse é um projeto que ele já está sendo executado e no final do ano vai sair o livro para no ano que vem eu poder também utilizar o livro durante as oficinas e durante outros projetos assim que eu faço com relação à contação de histórias. Eu trabalho atualmente com meu marido, que também toca e também conta histórias. E a gente está muito feliz com a abertura de espaços que no Brasil inteiro tem tido uma receptividade muito grande com a contação de histórias. Ler é indispensável, né? E buscar e assistir pessoas também contando histórias. Isso é um ganho muito forte, assim, muito, muito importante. A gente vê pessoas contando e participar desse universo. Se você tem uma biblioteca próxima, né, você pode até começar a desenvolver também um trabalho voluntário com crianças, né? Isso tudo motiva muito dentro de sala de aula e daí já no meu caso depois que eu também como eu trabalho profissionalmente com isso, né, então acaba que a gente toma outros rumos, assim, né, de pensar um pouco mais. Mas para quem... E todo mundo conta história. A contação de histórias é uma maneira de eu expressar, primeiro, toda a criatividade que se acumula muitas vezes dentro de mim e uma maneira de eu ter contato com crianças e com pais, com adultos. Então a contação de histórias no momento ela é tudo para mim.